Bem com vocês? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre um assunto que eu acredito que toda noiva deveria ter essa informação antes do seu grande dia. É por esse motivo que eu decidi falar sobre isso com vocês. É um assunto que também interfere no visual de vocês e é um assunto prático. Então vamos lá. Coisas práticas que toda noiva deveria saber antes do seu grande dia. Esse é o tema de hoje. Então, quais são essas coisas que as noivas deveriam saber que interferem no seu visual, no seu grande dia e que faz toda a diferença? São detalhes que às vezes a gente, por nunca ter casado, não sabe, mas eu brinco que eu caso toda semana há mais de 10 anos, então a gente já sabe o que fica acontecendo aí no decorrer dos casamentos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu falo que toda noiva deve se atentar, que às vezes a noiva chega pra mim falando que pensa em mudar de penteado, então, ai Gabi, eu gostaria de usar o cabelo preso na cerimônia e depois soltar pra festa, ou o contrário, usar solto, né, na cerimônia e depois prender pra festa, enfim. Mudar o penteado entre a cerimônia e a festa. O que eu acho que você deve saber antes de tomar essa decisão? Gente, você está contratando o seu buffet ali, a festa, o serviço da festa, por um horário. Mais apropriado do que eu para te falar isso é a assessoria que você contratou de cerimonial. Eles vão saber te dizer melhor ainda sobre essa prestação de serviço. Mas vamos lá. Normalmente, as festas elas são contratadas por uma prestação de serviço de em torno de 5 horas. Aí você contrata essa prestação. Entre a cerimônia e a festa, você já vai ter aí uma perda. Eu falo você noiva. Desse período, que é o período que as pessoas, os convidados estão se acomodando na festa, né? Estão chegando, sentando mesmo, aquela coisa toda. E nesse período você e o seu noivo vão estar ali tirando as fotos posadas, que às vezes você fica naquela angústia, não quer tirar, eu sei porque eu fui uma noiva assim, mas que é muito importante, depois no seu álbum dá toda a diferença, vale muito a pena fazer essas fotos, as fotos ficam lindas, clássicas, eternas, enfim. Mas aí você já perde um tempo, né, teoricamente. Se você ainda for além desse período de tirar as fotos, você ainda vai tirar o véu ou a mantilha e você ainda for querer trocar o seu penteado, você vai aí perder mais uns 20 a 30 minutos pelo menos da sua festa. Então nada vai computando aí. Você já perdeu 1 hora da festa brincando. Então, colocando na ponta do lápis, eu sempre aconselho a não mexer no penteado. Eu sei que você pode se orientar melhor também com o seu cabeleireiro, né? Quem vai fazer o seu penteado no dia, se fica fácil, se vai ser uma mudança pequena, que não vai ser demorada, enfim. Mas, gente, dá pra você escolher um cabelo que fique bacana do início ao fim, que te satisfaça, né, de uma maneira que você se sinta bonita do início ao fim, sem ter que mexer, sem você ter esse estresse de repente estar ali ansiosa, querendo entrar e ter que mudar o cabelo. Eu acho que dá para conciliar tudo, então eu aconselho você a não mudar. Então, isso é uma coisa prática que você deveria saber, que perde-se muito tempo, tá? Então, repense aí se essa for a sua ideia inicial. Outra coisa, já que a gente tá falando de cabelo, coisa prática também que você deve saber. Quando você faz a opção
por usar um cabelo solto. Eu sei que tem noiva, né? Tem pessoas que não se gostam com o cabelo preso. Ou porque acha que tem o nariz grande, ou porque acha que tem a testa, enfim. N motivos, né? O formato do rosto. Eu já tive uma grande amiga que foi minha noiva, e aí eu falava pra ela, não usa o cabelo totalmente solto, você vai se arrepender. E ela fala que realmente a única coisa que ela se arrepende no visual dela de noiva foi não ter me escutado e casado com o cabelo totalmente solto. Por quê? Vou explicar. Quando você faz essa opção do cabelo totalmente solto, no início ele tá incrível. Modulado, ondulado, ou né, da maneira que você escolheu. Incrível, intacto. Quando você, ao decorrer da festa, vai transpirando, dançando, né, as pessoas ali interagindo com você, ou o seu cabelo tem duas alternativas. Ou ele fica esmilinguido, lambido, se esse for o estilo do seu cabelo, né? Se ele for muito liso. Ou ele vai criando um volume por conta de spray que foi usado, laque, né? Ele vai criando um super volume e você vai virando um leãozinho. E aí você se arrepende muito depois na hora que chega o seu álbum, na hora da seleção das fotos. Por quê? Ele totalmente solto, não tem como isso ficar para trás. Isso fica evidente em todas as fotos. Que o cabelo desmanchou, que o cabelo, né, criou volume ou ficou lambido, enfim, desmanchou. Não tem como disfarçar. Então, o que eu aconselho? Se você não quer prender totalmente, você não quer fazer um coque ou uma trança, tudo bem. Mas faça pelo menos um semi-preso. Algo que você livre o seu rosto. Que você jogue o seu cabelo para trás. Então, se ele desmanchar, ele vai desmanchar para trás, tudo bem. O seu rosto nas fotos vai estar livre. E aí essa interferência do que aconteceu com o seu cabelo não vai acontecer, não vai prejudicar as fotos, que é o que fica eternizado do seu casamento, entendeu? Então isso é muito importante, tá? É algo de vocês repensar muito se você tinha essa ideia fixa de casar com o cabelo totalmente solto. Porque não tem como, desmancha. Desmancha, não tem como, tá? É um momento que a gente realmente transpira mais do que o normal, a gente tá eufórica, a gente tá, né, feliz. Aproveitando o gancho de falar de transpiração, eu já vou falar de outro item prático aqui pra vocês. Então vamos lá. O próximo item prático é a questão do calor. Então, isso é uma coisa que vocês devem muito saber também. Se ninguém ainda falou pra vocês, eu tô aqui pra falar. Se você não tem o super sonho de se casar de manga longa, não case. Então, se não é o seu sonho da vida se casar de manga longa, não se case, tá? Então, assim, manga longa, quando que eu aconselho? Ou quando a pessoa tem realmente o sonho, ou quando ela precisa disfarçar alguma coisa, né? Eu vou explicar aqui. Ou quando tá muito frio, né? É época do ano que faz jus ao uso da manga longa. Por quê? A noiva, ela transpira demais, é o que eu acabei de falar. É um momento que ela está eufórica, ela está mais emocionada, ela está, né, adrenalina, todo vapor. Então, ela vai transpirar mais do que o normal. Então, pode estar 0 graus, ela vai sentir calor, ela vai transpirar. Não tem como. Não existe uma noiva passar frio. Ela pode sim, ali no momento, a hora que ela sai do carro para entrar na cerimônia, bater um vento, ela sente um friozinho, mas eu vou te falar, nem sente um frio. Ela vai falar, nossa, pronto, passou. Porque ela tá muito emocionada, a adrenalina é muito alta, então ela não vai sentir.
Ai, mas Gabi, é furadinho, é tule todo furadinho, é leve, é renda. Gente, isso esquenta muito. E aí, quando você tá nesse processo de muita euforia, isso vai esquentar assim 10 vezes mais do que seria o normal. Então, se não é o seu sonho, não use manga longa. Vai por mim, confia no que eu tô te falando, porque senão você vai passar calor. Então, eu já tive casos assim, de uma noiva, por exemplo, que ela teve um processo de queimadura no corpo. Ela queria esconder, ela tinha marcas de queimadura no braço. Então, a gente usou a manga longa para esconder. Isso é um motivo plausível para se usar a manga longa. Eu já tive uma noiva que se casou em dezembro, que ela falava, Gabi, é o meu sonho, eu quero me casar de manga longa. Mas você vai passar muito calor. Eu falava, é dezembro. Eu tinha acabado de me casar em novembro. Gabi, é meu sonho. Tá bom, então vamos torar o ar-condicionado da igreja, do buffet, pra você realizar o seu sonho. Então, ela fez isso e casou feliz da vida. Tudo bem, era 7/8, mas é o calor do mesmo jeito. Então, assim, se é o seu sonho, tudo bem, realize, né? A gente vê aí a melhor maneira. No caso dela, de dezembro, então a gente usou um decote bem baixo para deixar o vestido ali com um efeito mais leve. Era 7/8, né? Então, para não ficar aquela coisa muito cara de inverno. Mas a gente realiza. Mas se não é o seu sonho, não use, senão você vai ficar desconfortável, certo? Então, outra coisa que é muito bacana de vocês prestarem atenção, é algo prático de se pensar, que é a questão da altura do seu salto. Eu sei que tem muitas noivas que devem estar ouvindo aí, nossa, Gabi, mas eu vou ter que usar um mega salto, porque eu sou super baixinha e eu preciso estar assim perto da altura do meu noivo, enfim, eu gosto de usar salto. Então vamos lá, por etapas. Primeira coisa, você deve priorizar o seu conforto. No dia do seu casamento, a tendência é que você fique muitas horas com este sapato, né? Então, eu, por exemplo, no meu casamento, fiquei 14 horas vestida de noiva. Então, aí vamos colocar 14 horas em cima do salto. Se isso acontecer com você, tem que ser um salto mega confortável, né? Então, gente, a gente precisa pensar assim, não só na questão da altura, deve ser um salto que te deixe confortável. Então, quando eu falo isso, é o seguinte, se você é baixinha e está mega acostumada a usar um salto alto, ok. Se você é baixinha e não está tão acostumada assim com um super salto, não é nesse dia que você vai querer exagerar no salto, né? Senão você não vai aguentar. Então, o que é mais indicado? Você usar um salto que você se mantenha nele durante todo o período, desde o início da cerimônia até o final da sua festa, do que você estar num super salto e logo após a cerimônia você já não aguentar mais usar o salto, né? Ter que sair do salto. E aí você perde toda a postura que o salto te dá. Então, vamos lá. Entenderam o que eu falei? A questão do salto, você precisa priorizar o seu conforto. Então, você precisa escolher um salto que você consiga usar ele por muito tempo, por muitas horas. Seja ele alto, médio ou baixo. Então, o salto, ele vai servir para te dar postura. Eu sempre falo para vocês fazerem o seguinte teste. Coloca um salto aí na sua casa mesmo e caminhe de frente a um espelho. Aí você tira o salto
e caminhe de frente ao espelho. Olha a diferença do caminhar, a diferença da sua postura. Então, é essa postura com o salto, essa elegância, esse corrigir da coluna que a gente precisa que você mantenha em um dia tão importante da sua vida. É essa elegância que eu quero que você tenha durante todo o período que você estiver vestida de noiva. Por isso que a escolha do salto deve ser confortável. Então, assim, é melhor você estar com um salto médio, que você se mantenha nele por todo o período, do que tirar o salto depois, né? Que é algo que eu não aconselho. Mesmo as noivas que são super altas, que já são praticamente da altura do noivo ou até mais altas do que o noivo, mesmo essas, eu sempre aconselho pelo menos um saltinho 2. Bem pequenininho, mas algo que dê essa postura. Porque senão, se essa noiva ela entrar sem salto nenhum, ela vai ter esse caminhar que vocês testaram aí, relaxado, despojado, né? Que é algo que não condiz com um momento tão formal. Ah, Gabi, mas eu vou casar assim, pé na areia, né? Eu quero casar descalça. Tudo bem, aí é um outro segmento. Aí você pode. Mesmo assim, eu ainda aconselho salto. Eu já tive várias noivas que casaram pé na areia entrando no salto. Aí é uma questão de estilo, aí a gente entra em outra categoria, tá? Nossa, mas aí como assim o salto? Existem as plataformas que se usam no, né, os decks que se fazem na areia, né, os tapetes que se colocam também na areia de bananeira, enfim, várias alternativas aí de decoração para conseguir usar. E também existe a questão do formato do salto. Por exemplo, um salto agulha, ele nunca vai ser tão confortável, independente do local, tá, gente? Aí, independente de cenário de casamento. O salto agulha, ele nunca vai ser tão confortável quanto um salto bloco. E aí, a gente falando da questão do conforto do salto, a gente tem que lembrar que embaixo do vestido de noiva, ninguém vai estar vendo se o salto é agulha, se o salto é bloco, se o salto é quadrado. Então, vale a pena você, de repente, investir num salto mais largo, num salto quadrado, num salto bloco, ao invés de um salto agulha. De repente, um sapato que tenha meia pata. Ai, mas tem que ser sapato, tem que ser escarpã, tem que ser sandália? Tem que ser o mais confortável para você. Ninguém vai estar vendo, desde que ele seja neutro e não chame atenção. Então, essa é a dica valiosíssima, prática, porque não existe uma noiva que consiga sorrir, estar linda, esbelta, feliz com o pé doendo. Não tem como. Então, invista no seu sapato. Vale muito a pena você estar com um sapato confortável e que te dê segurança para esse dia, tá? É um dia, lembra do que eu sempre falo, é um dia que a gente não pode errar. Não vai ser nesse detalhe do sapato que você vai errar, porque ele vai fazer toda a diferença e vai interferir no seu visual, porque vai estragar ali toda a sua postura, todo o seu a sua expressão, né? Então interfere sim, então fique atenta. Outro detalhe que é muito legal, que eu fiz até um vídeo falando sobre isso, é a questão do saiote. Aquela história de que muitas pessoas acham que o saiote é algo que só se usa para dar volume. Gente, não é verdade. Quem aí não viu ainda esse vídeo, vale a pena, porque ali eu explico, né, um pouquinho da diferença de saiote, tela francesa, enfim. Mas vou resumir aqui brevemente para vocês. O saiote, ele também é usado para dar a questão do alinhamento para o seu vestido.
Então, quando o vestido ele tem uma estrutura que permite o uso da tela francesa no próprio vestido, ou o saiote, né, por baixo do vestido, use. Isso é uma dica prática também para vocês, é algo prático, uma coisa prática para vocês saberem antes do seu grande dia. Por quê? Isso vai te gerar conforto, muito conforto, porque o seu vestido não vai ficar entrando entre as suas pernas ao você caminhar. Não vai correr o risco de você tropeçar no seu vestido, não vai ficar incomodando, né? O tecido não vai ficar engruvinhando no meio da sua perna. Então é muito confortável mesmo o uso do saiote. E também isso vai deixar o seu vestido alinhado para as fotos. Então, depois nas fotos de corpo, aquelas fotos que no meio da pista todo mundo tira, não sei o que, você vai estar sempre bonita. O seu vestido embaixo vai estar sempre arrumado. Então, isso é algo de você pensar. Se o seu vestido permite que você use pelo menos uma camadinha ali, eu não tô falando, novamente vou repetir, eu não estou falando de dar volume ao seu vestido. Eu estou falando de criar um efeito para manter o seu vestido mais alinhado e deixar ele sempre arrumado. É apenas isso que eu estou querendo dizer que você faça com o efeito de uma camadinha que seja da tela francesa ou do saiote no seu vestido. Isso é algo de você se pensar. Isso é algo de você pensar em usar. Tá bom? Outra coisa, a questão da cauda. Coisa prática que você deve saber antes do seu grande dia sobre a cauda. Muitas noivas me falam: ai, Gabi, eu sempre sonhei em ter aquela foto com aquela cauda gigante, mas ai, eu não quero. Porque imagina depois, na festa, meu Deus do céu, vai todo mundo pisar na minha cauda e eu não vou ficar confortável e eu gosto de dançar e aquela cauda vai me incomodar. Pera. Para tudo, gente. Você pode sim ter a sua cauda, porque depois na festa a cauda vai ser recolhida. Que história é essa? Não se preocupe com isso. Então, vamos lá. Para quem nunca casou, quem nunca prestou atenção nisso em um casamento, todas as caudas podem ser recolhidas. Quer dizer que a cauda sai do vestido? Não. Na grande maioria dos vestidos, a cauda não sai do vestido. Ela fica ali, ela é fixa. Porém, existem várias alternativas e cada vestido é estudada a melhor alternativa para se prender a cauda dele. Então, existem alternativas que a cauda é presa por fora, via broche, alguns até costurado na hora. A equipe de cerimonialista que auxilia nesse momento, mas tudo é estudado pelas pessoas que estão desenvolvendo o vestido. Então, seja o estilista, a costureira ou a boutique que está te fornecendo o vestido. Ou também a possibilidade de ser presa por dentro. Aí pode ser por gancho, por fitas, né? Toda amarradinha. Existem várias maneiras. Ah, tem uma maneira que é a melhor? Eu gosto muito de prender por fitas. Eu acho por dentro. Eu acho que é a maneira que fica mais confortável para a noiva. Não fica caindo, não desamarra, mas cada vestido, novamente vou falar, deve ser estudado a melhor maneira, porque não são todos os vestidos que essa alternativa é possível. Então, assim, vestidos muito pesados, essa com certeza é a melhor alternativa. Vestidos leves, às vezes o broche funciona melhor. Então, a gente tem que realmente analisar
caso a caso. Mas aí eu só estou falando disso para que vocês, quando estiverem realizando as provas dos seus vestidos, realmente questionem isso. Olha, como que a minha cauda vai ser presa no dia do meu casamento? Me ensina para eu ensinar a minha equipe de assessoria, para no dia eu saber orientar, né? Se a equipe de assessoria sua de cerimonial não estiver participando das provas, você saber orientar. Então, fiquem atentas a esses detalhes. É importante, sim, porque lá no momento que você estiver lá no toalete, no banheiro, né, junto com a equipe, você fala, olha, é aqui, é assado. Às vezes o vestido já tem um gancho, que é só uma casinha ali costurada, que é só colocar, né, encaixar, que é super simples. Então, fique atenta a esses detalhes, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é que é super prático. Você pode ter a sua cauda gigantesca, que ela no momento da festa vai sumir e você vai se divertir horrores tendo as fotos da sua cauda linda, maravilhosa. Porém, na festa fica confortável sem a cauda. A mesma coisa acontece com o véu ou com a mantilha. Então, aqui é outra coisa prática que você deve saber também que afeta o seu visual. Às vezes a noiva tem medo de escolher um véu longo ou uma mantilha longa tradicional, achando que vai ter que ficar carregando aquilo durante a festa. Não, gente, não vai ter que ficar carregando durante a festa. Você vai depois, ao entrar na festa, já entrar sem. Então, termina a cerimônia, você vai fazer todas as fotos posadas que eu comentei, né? Com o seu noivo, na mesa do bolo, com a família, né? Acabaram as fotos clássicas, posadas, maravilhosas, tradicionais. Aí o cabeleireiro tira, ou a equipe de cerimonial, como você combinou, tira a mantilha ou o véu e você já entra na festa sem aquele acessório para te incomodar. Se você já viu alguma noiva carregando o véu ou a mantilha, ou ela estava desinformada ou não tinha alguém assessorando ela sobre isso. Estava errado, tá? Não se preocupe. Você não vai ficar carregando. Agora você já sabe que você não vai ficar carregando. Item importante de se falar aqui. Então, outra coisa prática que você deve saber antes do seu grande dia. Sobre o uso de pulseiras. Algumas noivas me perguntam: ai, Gabi, eu vi uma joia que tem a pulseira como jogo, ou a minha mãe tem uma pulseira, né, tradição de família e tal. O que você acha sobre o uso de pulseira? Eu já tive até algumas noivas que mandaram: nossa, Gabi, você nunca fala sobre pulseira. Eu já vi você falando de alguns acessórios, mas sobre pulseira você não fala. Gente, é o seguinte, eu sou meio contra a pulseira pra noiva. Eu vou explicar o porquê. A pulseira, ela tende a ser um acessório que vai apenas incomodar a noiva. Por quê? A maioria dos tecidos que a gente encontra para vestidos de noiva são tecidos delicados e que puxam fio. Aí, se você coloca uma pulseira, uma joia principalmente, vão ter garras para o diamante ou, né, enfim, para o cristal. E aí, vai puxar o fio. E aí você vai ficar enroscando toda hora. Então, além de estragar o vestido, que por muitas vezes pode ser alugado e depois você ainda tem essa dor de cabeça, além disso, vai te incomodar. Você vai ficar toda hora se enroscando. E não é um acessório que no seu visual vai dar um upgrade. Pelo contrário, pode ser que ele atrapalhe, que seja uma informação ali que esteja exagerada no look. Eu falo que noiva, às vezes o menos é mais. Então, eu não gosto de pulseira para noiva.
São raríssimos os casos que eu gostei de um visual de noiva com pulseira. Já tive noiva que usou? Já, por ser alguma coisa assim, uma joia de família, né? Uma coisa pontual. Mas aí nós usamos na cerimônia, após a cerimônia tiramos, guardamos e ela ficou na festa sem, pra ter isso da liberdade de não enroscar e também não correr o risco de perder. Então, assim, aconselhar eu não aconselho. E aí, o que eu quero passar nesse vídeo? Coisa prática que você deve saber. O porquê que eu não aconselho. Porque vai enroscar e não vai ficar confortável. Ponto. Certo? E aí, vocês podem ficar tranquilas que uma vez na vida vocês ouviram eu falar sobre pulseiras. E por último, eu quero falar aqui sobre algo que é lingerie. Gente, isso afeta muito no visual final da noiva, muito. Porque se você usar a lingerie errada, você afeta todo o contexto do seu visual. Sim, porque a lingerie errada, ela pode marcar o seu corpo de uma maneira errada. E aí tudo que a gente pensou, né, estraga por conta de uma lingerie que tá ali marcando, né, aparente, enfim, não fica bom. Então vamos lá, o que eu sempre indico para as noivas? Desde que o seu vestido não tenha transparência no corte aqui do corpo, não tenha transparência, decote profundo na frente ou nas costas, eu aconselho aquele shortinho de cós alto e que ele termine após o seu joelho. Ele pega a coxa inteira e termina após o joelho. Já viram essa lingerie? Existe. Não é aquela que termina no meio da coxa, tá? Essa é boa também, se você não encontrar, mas tem uma que termina após o joelho. Por que essa é ideal? É quase uma pós-cirúrgica. Porque ela não vai ficar enrolando e subindo. E aí, se é um vestido mais justo, não vai marcar a sua perna. Se é um vestido volumoso e tal, não tem problema. Pode ser essa que termina no meio da coxa, né? Agora, por que eu também prefiro, mais um motivo de eu preferir a que termina após o joelho? Além dela não enrolar, não assa a sua perna. Você vai transpirar, lembra que eu falei? Muito. E aí não corre o risco de você transpirar na perna e se você tiver perna grossa, uma perna ficar batendo na outra e você assar a perna, né? Você não sente, fica muito confortável, extremamente confortável. Então, assim, eu aconselho. E outra coisa que eu aconselho, pegue uma lingerie dessa, um shortinho desse e vá fazer a prova do seu vestido para você ver a diferença de você usar com uma calcinha convencional sem costura, né? Pelo menos você vai usar uma calcinha sem costura. Ou você usar com um shortinho desse. Dá muita diferença, inclusive na sua postura, que é o que eu tô falando que é primordial essa elegância da postura. Então, use uma lingerie certa para você não se arrepender depois. Gostaram, gente? São itens, assim, coisas que a gente às vezes não para pra pensar, às vezes ninguém fala pra gente, mas que é muito importante a gente saber, afeta no nosso visual, no contexto, né, do nosso visual, e que se ninguém fala, a gente não vai saber. Então eu quis compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando, que tem muito conteúdo ainda aqui no canal. E sigam nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, no grupo de Telegram, no grupo de WhatsApp. Acompanhem tudo, tá bom? Um super beijo!